Olá, pessoal! Bem-vindos à série de podcast do canal Ouvindo a História. Eu me chamo Rafaela Moura e hoje vamos conversar um pouco sobre Gilberto Freire, um intelectual inserido no Estado Novo português. Bom, o Estado Novo português, também conhecido como ditadura salazarista, vai ser instituída em 1930 e vai perdurar por 41 anos, ou seja, ela vai ser destituída em 1974. Vai ter o principal líder político, né, que seria o Antônio de Oliveira Salazar, e esse vai conseguir manter o poder durante muito tempo e também manter ali a dominância sobre as colônias ultramarinas. Dentro desse contexto do Estado Novo, a gente vai analisar um pouco sobre a contribuição do intelectual pernambucano Gilberto Freire, como ele iria adentrar nesse contexto político da ditadura e como os seus conceitos vão fortalecer, de certa forma, o colonialismo português e também o fortalecimento de uma propaganda positiva dessa ditadura. Então, vamos lá. O Gilberto Freire ele vai fazer contribuições com os estudos sobre o colonialismo lusitano, os conceitos lusotropicais e a teoria lusotropicalista, né, o lusotropicalismo. Então, eu vou citar três obras principais, né, para a gente entender todo esse contexto, que seria Casa Grande Senzala, publicado em 1933, O Mundo que o Português Criou, que é publicado em 1940, e Um Brasileiro em Terras Portuguesas, que foi publicado em 1953. Cada obra dessa vai conter perspectivas, de certa forma, diferentes, principalmente no que antecede as viagens que ele vai realizar nas colônias ultramarinas entre o ano de 1951 a 1952, que seria o livro que antecede esse acontecimento seria Casa Grande Senzala. Então, o que é que a gente já pode ver de fato? O Freire de 1930 vai ser um Freire completamente diferente de 1940, né, 1950. Então, ele vai ter perspectivas diferentes. Por isso que muitas das vezes o Freire, uma hora ele é confundido com um conservador e outra hora ele é confundido com um revolucionário. Então, vamos lá. Eu dividi essa pequena fala em dois momentos. O primeiro momento, eu vou abordar com vocês a escrita do intelectual, ou seja, essa escrita do Gilberto Freire, e no segundo momento eu vou falar dele adentrando esse contexto político, né? Adentrando no Estado Novo português. Vamos lá. A escrita do Gilberto Freire, como eu já falei, ela pode ser dividida em momentos, mas as principais que a gente pode citar aqui durante a ditadura, né, durante esse contexto, seria a escrita de 1930 e a escrita de 1940, né, as perspectivas diferentes. Então, a Casa Grande Senzala é uma obra de cunho muito importante para a interpretação do Brasil, tanto que ele é um dos três pilares para entender a história, né, essa interpretação cultural brasileira. Então, ele desenvolve escrita positiva sobre a mestiçagem, né? Vale lembrar que estamos aqui em um contexto que o darwinismo social estava em alta, né? Que seria povos sendo superiores e outros inferiores. Então, ele acreditava que a mestiçagem seria algo positivo e que para o Brasil foi algo que funcionou, tendo aí povos portugueses, indígenas e africanos na sua base da sociedade. Então, Casa Grande Senzala vai conter essas interpretações, esse de cunho cultural, da arquitetura, dos costumes, então tudo isso vai ser abordado
essa mestiçagem, principalmente, e também vai ter uma crítica quanto ao português moderno, onde ele acreditava que os portugueses teriam perdido o dom da assimilação. Essa assimilação que o Freire defende é que o português teria, de certa forma, um colonialismo mais passivo, porque eles teriam o dom de assimilar costumes, cultura, culinária dos povos nativos. Então, por ter essa flexibilidade, eles seriam um colonialismo mais passivo. E aí vamos poder perceber também o Freire de 1940, na qual ele já vai defender mais esse lusitano. Ele vai abordar, de certa forma, sobre o dom da assimilação dos portugueses e também a miscigenação novamente. O que a gente pode perceber quando a gente for adentrar mais no contexto político? Que o Freire, essas críticas que o Freire faz ao português, que ele teria perdido esse dom de assimilação, bem como também a miscigenação, ela vai ser esquecida pelo Sarmento Rodrigues, que é o ministro do Ultramar, e pelo Salazar. Vai ser completamente esquecido, porque as contribuições que ele faz em O Mundo que o Português Criou, em 1940, defendendo o colonialismo lusitano, falando da propensão dos lusitanos, tendo ali já, de certa forma, o lusotropicalismo. Então, todos esses quesitos, então todas essas perspectivas, elas vão ser mais notadas pelo líder, né, pelo o Antônio de Oliveira Salazar e pelo Sarmento Rodrigues, para de certa forma, fortalecer a propaganda positiva, a ditadura, principalmente ali entre os anos de 1960, que vai estar eclodindo os movimentos pelas lutas de liberdade das colônias, né? Ali em Angola, por exemplo, em 1961. Então, ele vai se utilizar muito dessas teorias para justificar o colonialismo e para argumentar nos seus discursos o quanto o colonialismo português seria viável e, de certa forma, passivo, né? Então, seria algo bom, um colonialismo na qual as colônias só teriam a ganhar, como o Brasil. Essa mais ou menos seria a justificativa. Então, ao abordarmos o Gilberto Freire dentro de um contexto político, a gente vai perceber que ele entrou desde muito jovem, né, produzindo artigos, produzindo ensaios, jornais, com esse teor mais político. Então, como já falamos, a partir das suas contribuições com o português, a partir dessas defesas que ele faz do povo português, ele foi convidado em 1951, foi em 1950, 1951, para fazer uma viagem nas colônias ultramarinas, a fim de ele conhecer, né, e aí produzir conferências, discursos. E aí disso o Salazar se utilizaria para fortalecer esse colonialismo, para fortalecer a propaganda da ditadura. Então, durante a viagem, ele vai produzir diversas conferências, discursos, depoimentos, enfim, vão ter também cartas, e toda essa produção vai estar composta na obra Um Brasileiro em Terras Portuguesas. Antes de adentrarmos mais um pouco a fundo sobre essas viagens e as suas contribuições, vale lembrar que esses escritos, eles foram apropriados por Salazar, principalmente para afirmar essa propaganda positiva sobre as colônias e para que assim continuasse sob os seus domínios, mas não foi baseado no Estado Novo que o Freire construiu a sua percepção sobre os portugueses. Então, a gente vai conseguir perceber isto claramente desde a década de 30,
até as suas contribuições de 1953 na obra Um Brasileiro em Terras Portuguesas. Então, tendo essas obras como inspiração, o Salazar ele vai poder mostrar como se dava a ação colonial dos lusitanos, quanto ao que Freire denomina de assimilação, tendo como base fundamental a harmonia racial e também a reciprocidade cultural advinda dos trópicos. Então, faz com que a gente tenha uma ideia de que Portugal seria um país pluricontinental e também plurirracial. Então, as viagens de Freire, elas teriam sido tratadas de forma oficial, como de caráter científico, a fim de que ele, de fato, pudesse ter as suas confirmações sobre a ideia do povo português e ter, de certa forma, uma atenção advinda desses portugueses quanto aos detalhes da jornada de Freire, né, dentro dessas colônias. Então, o programa de viagem é orquestrado e segue um cronograma de acordo com Freire e os anfitriões, que seriam o Sarmento Rodrigues e o Antônio de Oliveira Salazar, e o intuito é organizar a viagem de Freire para que ele possa construir um ensaio voltado para a colonização portuguesa na África, e desse modo a visita de Freire vai ser bastante divulgada nos meios de comunicação da imprensa, onde segue também todo um regimento para noticiar essas entrevistas e também os depoimentos, os discursos. Então, isso vai nos possibilitar ver o começo do que seria a chegada de Gilberto Freire nas colônias e também expressar como o intelectual era de suma importância para aquele contexto salazarista. Então, na primeira conferência que vai estar na obra, Freire vai nos presentear com a sua ideia a respeito da cultura lusotropical, pontuando o quanto ele desejava realizar a viagem ao ultramar português. Então, segundo essa linha de pensamento, a conferência vai nos trazer várias pautas que podemos nos debruçar, e uma delas é quando o intelectual faz menção à mestiçagem, citando que a ideia, ela de certa forma teria dado certo no Brasil. Como exemplo, seria o cruzamento entre os europeus com os tupis-guaranis, os europeus que eu digo os portugueses, onde os mesmos seriam fontes de inspiração para a poesia e música brasileira. Entretanto, os portugueses estariam à frente dessas outras potências europeias, ou seja, das outras colonizações. Então, apesar dessas percepções, a visita de Gilberto Freire ao ultramar português não foi tão bem aceita entre alguns brasileiros, né? Alguns intelectuais, como também por alguns grupos que viviam nas colônias. Então, os intelectuais que integravam a revista Claridade, por exemplo, que vai ser uma revista literária e cultural, onde ela vai surgir em 1936, na cidade de Mindelo, ali em Cabo Verde, onde estava o centro da movimentação de emancipação cultural, social e política. Então, a revista Claridade ela vai conter intelectuais, vai ser composta por intelectuais que eram a favor das lutas de liberdade, ou seja, eles clamavam pela independência das colônias. Então, alguns intelectuais brasileiros, também os intelectuais das colônias, vão acreditar que a visita de Freire a essas colônias ultramarinas daria uma legitimação tanto ao salazarismo como também ao colonialismo português. E os intelectuais africanos, eles também, de certa forma, ficaram decepcionados, porque eles esperavam percepções contrárias às que o Freire veio a ter, né? Principalmente no que concerne ali às opressões e a discriminação na qual o Gilberto Freire não citou, não teve a percepção, na verdade. Acredito eu, né, que ele não teve as percepções, porque em nenhum momento ele escreveu sobre essas opressões ou sobre a discriminação que havia dentro dessas colônias por parte dos portugueses. Então, o que é que a gente pode concluir? Que o Freire, ele adentra profundamente naquele contexto político do Estado Novo Português. Entretanto, as suas percepções sobre a cultura lusotropical e o colonialismo português e suas contribuições acerca também da assimilação portuguesa, elas não devem ser confundidas
no que diz respeito ao seu envolvimento diretamente com o desenvolvimento de uma ideologia para o Estado Novo português. Bom, com isso a gente fecha essa análise do Gilberto Freire nesse contexto do Estado Novo português. Tem muitas mais outras coisas, mas essa pequena análise acho que valeu de algo. Então, muito obrigada pela atenção de todos até aqui. Já estamos passando um pouquinho do nosso tempo. Então, fiquem bem. E, por favor, questionem tudo. Questionem a política, até o contexto político que estamos vivendo hoje. Muito obrigada, mais uma vez, pela atenção e fiquem bem. Beijos!